Olá, sejam bem-vindos ao programa Unplay e prepare-se para embarcar em uma jornada pelo mundo devastador dos apocalipse zumbis. E no episódio de hoje do Unplay, vamos explorar tudo sobre The Last of Us, um dos maiores jogos da história e seu impacto na cultura pop. Vamos relembrar o clássico Resident Evil e sua história no nosso quadro Nostalgia Geek. Descobrir os games mais insanos de sobrevivência em Start Games e desvendar as curiosidades mais impressionantes dos zumbis em Curiosidades Geek. Então ajeite seu kit de sobrevivência porque o Unplay começa agora. E vamos começar aqui o Unplay falando sobre The Last of Us, o sucesso do primeiro jogo lançado em 2013 e seu impacto na indústria. The Last of Us foi lançado lá em 2013 pela Naughty Dogs e rapidamente tornou um marco nos games. O jogo revolucionou a forma como histórias podem ser contadas nos videogames, com uma narrativa cinematográfica muito envolvente. Ele trouxe um nível de realismo emocional raro na época, com personagens extremamente bem desenvolvidos. Ele foi um divisor de águas para o gênero survival action, misturando mecânicas de furtividade, combate e exploração. The Last of Us ganhou mais de 200 prêmios de jogo do ano, sendo considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. O jogo conta a história de Joel e Ellie em um mundo pós-apocalíptico, dominado pelo fungo Cordyceps. E agora, se você não conhece The Last of Us, alerta de spoiler, vamos contar um pouquinho da história do game. A história começa com Joel, um homem que perde a sua filha no início do surto causado pelo fungo Cordyceps. Mas, se você acha que ela morreu por causa do fungo, você está enganado. Ela não morreu por causa disso. E esse fungo, ele transforma os humanos em criaturas agressivas. E 20 anos depois, ele é encarregado de levar Ellie, uma garota imune ao vírus, até um grupo chamado Vagalumes, que busca uma cura para esse fungo. Durante toda a jornada, eles enfrentam infectados, sobreviventes hostis e desafios emocionais que transformam sua relação em algo próximo de pai e filha. Se você não conhece muito a história de The Last of Us, né? Você se aprofunda muito nesse relacionamento entre o Joel e a Ellie. E o jogo ele é repleto de momentos tensos e impactantes, como a cena da morte de Sarah, a traição de David e o final polêmico onde Joel decide salvar Ellie em vez de permitir que ela seja sacrificada para uma possível cura. O game ele traz mecânicas inovadoras de jogabilidade e a forma como a narrativa ela é construída. A jogabilidade mistura furtividade, combate tático e exploração, forçando o jogador a pensar estrategicamente para sobreviver. O uso de crafting permite você fabricar armas improvisadas e itens de sobrevivência. Isso trouxe uma sensação autêntica de escassez e realismo. O sistema de IA dos inimigos foi revolucionário para a época, com inimigos que reagem de forma inteligente ao comportamento do jogador. E a narrativa não se resume apenas às cutscenes. A exploração revela detalhes escondidos que enriquecem o mundo e os personagens. E também os pequenos diálogos espontâneos entre Joel e Ellie tornam a experiência ainda mais imersiva. Como eu falei, The Last of Us foi vencedor de mais de 200 prêmios de jogo do ano, superando títulos históricos como The Elder Scrolls V, The Legend of Zelda e muitos outros. E The Last of Us foi aclamado por seu roteiro impecável, dublagem de alta qualidade e uma direção cinematográfica. Para vocês terem ideia, a nota dele foi 95 no Metacritic, sendo dos jogos mais bem avaliados da história. O Metacritic é uma plataforma online, né, um site onde os gamers avaliam os jogos, como se fosse o Rotten Tomatoes, né, para o cinema. E o impacto foi tão grande que The Last of Us influenciou diversos jogos
posteriores, incluindo God of War, o de 2018, e Horizon Zero Dawn. The Last of Us não foi apenas um jogo, foi um marco na forma como histórias podem ser contadas dentro dos videogames. O sucesso abriu caminho para a continuação de The Last of Us Parte 2 e para sua adaptação em uma série de TV. Agora vamos falar sobre como a sequência do jogo expandiu esse universo e trouxe ainda mais polêmicas. The Last of Us Parte 2 ele foi lançado em 19 de junho de 2020, exclusivo para PlayStation 4. Sendo um dos jogos mais aguardados da época. A sequência se passa 5 anos após os eventos do primeiro jogo, com Ellie agora mais velha e determinada a buscar vingança. O jogo trouxe um mundo mais amplo, com áreas abertas que incentivam a exploração e um grande avanço em relação ao primeiro. A Naughty Dog ela refinou a jogabilidade, oferecendo novas mecânicas de combate, furtividade e exploração, tornando a experiência ainda mais intensa. Então, se você achava que aquele primeiro jogo era intenso, você não tem ideia do que é The Last of Us Parte 2. A narrativa, porém, foi um ponto que mais gerou debates e dividiu opiniões entre os fãs. Pra mim, tudo mimizento. A polêmica da narrativa com Ellie e Abby dividindo o protagonismo, né, que era um grande destaque ali no começo do jogo, todo mundo tentava entender o que estava acontecendo. E diferente do primeiro jogo, onde Joel e Ellie tinham uma relação clara de mentor e aprendiz, a sequência inova ao dividir a história entre Ellie, Abby e um novo personagem. E aqui uma das grandes polêmicas do jogo, né, da história. E eu vou te dizer que tem spoiler aí muito grande, que tem gente aqui que não vai gostar muito. A morte de Joel logo no início gerou um choque gigantesco nos fãs, pois ele era considerado um dos protagonistas mais icônicos do game. Pô, Fê, você tá tomando spoiler do jogo, mano. Você nem assistiu. Eu tô tipo... Eu assisti minha série, tô louco pra... Valeu, mano. Abby, inicialmente vista como a grande vilã da história, é apresentada como uma personagem complexa, cujo arco mostra sua busca por vingança contra Joel, por razões pessoais. A Naughty Dog forçou os jogadores a controlarem a Abby, humanizando ambos os lados do conflito, o que gerou reações extremas. Muitos elogiaram a ousadia da narrativa, enquanto outros rejeitaram essa abordagem. E eu tenho que falar uma coisa, eu quando comecei a jogar The Last of Us Part 2, eu fiquei com uma raiva tão gigantesca que eu fiquei com vontade de parar de jogar por algumas semanas. O jogo ele levanta questões sobre o ciclo de ódio, vingança e redenção, explorando os impactos emocionais das ações dos personagens. E o The Last of Us Part 2 trouxe melhorias gráficas, a IA muito mais avançada e mecânicas muito mais aprimoradas. A qualidade gráfica do jogo foi um salto assim impressionante, utilizando tecnologia de ponta para animações faciais, iluminações realistas e texturas altamente detalhadas. E a inteligência artificial dos inimigos foi significativamente aprimorada, tornando os combates mais desafiadores e realistas. Os inimigos agora se comunicam entre si, chamando uns aos outros pelos nomes, tornando a experiência mais imersiva e emocionante e intensa. As novas mecânicas foram introduzidas como a possibilidade de deitar no chão para se esconder, escalar obstáculos e usar cães farejadores, aumentando a variedade da jogabilidade. O sistema de crafting que já tinha lá no primeiro jogo, ele foi expandido, permitindo mais personalização das armas e itens. O jogo ele recebeu aclamação da crítica, com um impressionante 93 no Metacritic e inúmeros prêmios. No entanto, a recepção dos fãs foi polarizada. Enquanto muitos elogiaram a ousadia da narrativa, outros criticaram a morte de Joel e a estrutura do jogo. Tudo mimizento, porque o jogo é maravilhoso, é fantástico, é divino e todos os adjetivos que você quiser colocar. Quem criticou é mimizento e preconceituoso. Falei.
The Last of Us Part 2 venceu o The Game Awards 2020, levando o prêmio de jogo do ano e outras 6 categorias, incluindo melhor direção e melhor narrativa. A sua abordagem cinematográfica influenciou diversos jogos que vieram depois, consolidando o título como um dos mais inovadores da indústria. Apesar das polêmicas, de The Last of Us Part 2, ele provou ser uma das experiências mais profundas e emocionalmente impactantes dos videogames. A sua narrativa ousada e gameplay refinado continuam sendo debatidos até hoje, consolidando a franquia como uma das mais importantes da história dos games. E uma outra coisa que eu preciso falar, você que criticou o game por ser preconceituoso só porque a Ellie é da comunidade LGBT, não jogue, simples, e não assista a série também. Agora vamos ver como essa história ela foi adaptada para a série da HBO, trazendo Ellie e Joel para o mundo das séries de TV. Recentemente, agora em 2023, que não faz tanto tempo assim, a HBO lançou a adaptação de The Last of Us e desde o primeiro episódio ficou claro que o cuidado com a fidelidade ao jogo era uma prioridade. Craig Mazin, que foi diretor de Chernobyl na própria HBO, e Neil Druckmann, criador do jogo, trabalharam juntos para garantir que a essência da história fosse respeitada. A série recria momentos icônicos do game, como a fuga de Joel e sua filha Sarah no início da história e a jornada emocional de Joel e Ellie através de um mundo devastado pelo fungo Cordyceps. A trilha sonora de Gustavo Santaolalla, que já era marcante nos jogos, foi mantida, trazendo uma imersão ainda maior para os fãs. E eles acertaram muito nessa série, principalmente pela trilha sonora e todos os elementos que eles colocaram. Temos que destacar aqui, as atuações, principalmente de Pedro Pascal, que já era conhecido pelo seu personagem, o Mandaloriano, lá em The Mandalorian e Game of Thrones, que eu não lembro o nome do personagem dele. E ele trouxe um Joel mais vulnerável e emocional, conquistando tanto os fãs dos jogos quanto os novos espectadores. E não podemos deixar de destacar Bella Ramsey, que era conhecida como seu personagem lá em Game of Thrones e entregou uma interpretação única de Ellie, mostrando seu legado forte e ao mesmo tempo emocional. E vocês aí do outro lado também que criticaram Bella como Ellie, porque ela não tinha nada a ver com a personagem, não parecia fisicamente, vocês estavam errados e... vocês estavam errados. A química entre os dois foi um dos pontos mais elogiados da série, consolidando a relação entre Joel e Ellie como o coração da história. A série ela foi indicada a diversos prêmios e se tornou um dos maiores sucessos da HBO. Algumas mudanças foram feitas para dar mais profundidade à história ou para adaptar a narrativa para a TV. Por exemplo, o episódio focado na história de Bill e Frank foi ampliado e transformado em um dos momentos mais emocionantes da série, que foi um dos episódios também que recebeu a maior crítica e a menor nota. Vocês sabem por quê? Eu não preciso falar, E a origem da infecção pelo fungo Cordyceps foi melhor explicada, incluindo referências a surtos reais e ao papel da farinha contaminada. Algumas cenas de ação foram reduzidas para focar mais no desenvolvimento dos personagens. E personagens secundários como a Kathleen, líder dos rebeldes em Kansas City, foram criados para dar mais contexto à trama. E apesar dessas mudanças, a essência da narrativa e os momentos mais icônicos foram mantidos. E para os grandes fãs de The Last of Us, a HBO já confirmou a segunda temporada e vai estrear agora dia 15 de março na Max. E com a grande divisão entre os fãs sobre a narrativa do segundo jogo, há uma grande expectativa sobre como a adaptação será feita. Eu mesmo estou muito curioso para entender como eles vão desenvolver toda essa história de Ellie, Abby, Joel e os outros personagens, Dina e aí vai. E para a decepção dos haters, Bella Ramsey está confirmada no papel de Ellie e os novos atores já foram escalados e já foram divulgados pela Max, que a série também já está aí para estrear, E vale um lembrete que Craig Mazin e Neil Druckmann prometeram que a adaptação será fiel, mas com algumas pequenas mudanças para melhorar o desenvolvimento da história. E para vocês também haters,
tem que mudar um pouco mesmo, porque não dá pra ser só tiro, porrada e bomba, né? Senão a série acaba perdendo graça, tem que ter história. A série ela vai explorar ainda mais o conflito moral entre Ellie e Abby, além de trazer novos desafios e reviravoltas impactantes. E aí? Será que a série vai conseguir superar a experiência do jogo? E no próximo bloco vamos falar sobre o impacto de Resident Evil na cultura pop e como os jogos pós-apocalípticos marcaram a indústria dos games e do cinema. Vamos aos 5 fatos mais marcantes sobre The Last of Us. The Last of Us se destaca porque sua ameaça é cientificamente plausível. O fungo Ophiocordyceps unilateralis, que ataca as formigas e controla seus corpos, serviu de base para a criação dos infectados no jogo. Os desenvolvedores buscaram consultoria científica para tornar a narrativa mais crível e o resultado foi um dos cenários pós-apocalípticos mais assustadores dos games. Número 2. A cena mais impactante do primeiro jogo, a morte de Sarah, filha de Joel. Logo no início do jogo somos apresentados a Joel e sua filha Sarah, apenas para testemunhar sua trágica morte nas mãos de um soldado. Essa cena é um dos momentos mais emocionantes e traumáticos da história dos videogames, estabelecendo o tom sombrio e brutal do jogo. O impacto emocional dessa cena foi essencial para a construção do personagem de Joel e sua relação futura com Ellie. Número 3. A reviravolta mais polêmica de parte 2, a morte de Joel e o papel de Abby. The Last of Us Parte 2 pegou seus fãs de surpresa ao matar Joel logo no início da história. A decisão de jogar com Abby, a personagem responsável por sua morte, gerou discussões acaloradas entre os jogadores. Enquanto alguns elogiaram a coragem da narrativa e a complexidade moral do jogo, outros criticaram a decisão como um desrespeito ao personagem. O jogo propõe uma reflexão profunda sobre vingança, empatia e ciclo de violência. Número 4. O relacionamento entre Ellie e Joel, a conexão entre eles é o coração da franquia. O desenvolvimento da relação dos dois, de um vínculo forçado, a construção de um laço entre pai e filha, torna a jornada emocionalmente devastadora. A decisão de Joel no final do primeiro jogo em salvar a Ellie ao invés da humanidade é um dos momentos mais discutidos na história dos games. Na parte 2, a relação conturbada entre eles e o peso das escolhas feitas no passado continuam ao cerne da narrativa. Número 5. The Last of Us revolucionou a narrativa nos videogames, provando que os jogos podem contar histórias tão profundas quanto filmes e séries. A franquia venceu centenas de prêmios, incluindo múltiplos Game of the Year e recordes de avaliações da crítica. E a adaptação da HBO foi um fenômeno, trazendo Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, consolidando o jogo como um marco na cultura pop. Muitos jogos pós The Last of Us adotaram uma abordagem mais cinematográfica e emocional, provando sua influência na indústria. E agora com vocês o quadro Rapidinhas Geek. Hoje vamos falar sobre as últimas notícias de The Last of Us, tanto do jogo quanto da série. A segunda temporada de The Last of Us estreia agora dia 15 de abril e está sendo muito aguardada, porque ele vai relembrar os momentos do segundo jogo, né? Os novos episódios prometem aprofundar ainda mais a trama, trazendo reviravoltas inesperadas e novos personagens marcantes. Craig Mazin e Neil Druckmann continuam à frente da produção, garantindo uma adaptação fiel e emocionante. A série ela foi planejada para 4 temporadas. Francesca Orsi, executiva da HBO, revelou que a série The Last of Us está planejada para ter 4 temporadas, e essa estrutura permitirá uma exploração mais detalhada da complexa narrativa dos jogos, oferecendo aos fãs uma experiência rica e completa. Neil Druckmann, diretor criativo da Naughty Dog, comentou recentemente que The Last of Us Parte 3 só será desenvolvido se houver uma história forte o suficiente para justificar a sequência. Embora haja um conceito inicial, a produção do jogo ainda não foi confirmada oficialmente. A atriz Caitlin Dever, escalada para interpretar Abby na segunda temporada da série,
desmentiu recentemente rumores sobre problemas de segurança no set de filmagens. Ela assegurou que as gravações estão ocorrendo de forma segura e profissional, garantindo aos fãs que podem esperar uma performance autêntica e impactante. A Naughty Dog lançou uma atualização para The Last of Us Part 2 remasterizado, adicionando suporte para PlayStation 5 Pro. Essa versão aprimorada oferece melhorias gráficas significativas e tempos de carregamento reduzidos, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais imersiva. E o estúdio por trás de The Last of Us está trabalhando em um novo projeto intitulado Intergalactic: The Heritage Prophet. O jogo contará com a atriz Tati Gabrielle no papel da protagonista Jordan e promete uma narrativa envolvente ambientada em um cenário espacial intrigante. E aí, já imaginou um mundo dominado por zumbis? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje com essas notícias do mundo apocalíptico e a gente se vê no próximo programa Unplay. É isso aí, valeu, tchau!